Hoje o formato vai ser um pouquinho diferente, porque o cenário mudou de lugar, então estou me ajustando ainda. Mas vamos falar dessa grande surpresa, Thunderbolts asterisco. Thunderbolts é o tipo de filme que até o ano passado eu tinha uma boa expectativa. Apesar dos pesares, apesar desta formação um tanto quanto peculiar e dos comentários da maioria dos fãs do MCU e de quadrinhos que não gostaram da formação e que tanto reclamaram, eu botei sim expectativa. Não só pelas pessoas envolvidas na produção, mas também porque, desde o momento que eu vi que ele abordaria um tipo de depressão com a personagem Helena, o filme vai ter um arco, vai ter um tema central. Pode sair uma coisa realmente muito boa daí. Mas depois de todo esse marketing confuso, asqueroso e bem amador, a minha expectativa foi lá para baixo. E talvez isso tenha sido ainda melhor para o filme. Mesmo se eu estivesse com uma boa expectativa, eu já gostaria do material que foi entregue. Mas, tendo expectativa quase nula quando esse filme chegou aos cinemas, a minha surpresa e os meus olhos brilharam mais do que eu poderia imaginar. Não me refiro só à Marvel quando digo isso, mas ultimamente está cada vez mais difícil encontrar filmes não só com coração, mas que saibam o que quer, que saibam como chegar lá. Mas o mais importante de tudo, que saibam o que são e aceitem isso. Thunderbolts não é um ultimato da vida. Tampouco almeja ser um novo Vingadores, apesar do novo título. Thunderbolts se coloca do lado do telespectador e acaba fazendo uma grande reflexão, quase como uma autocrítica à própria Marvel, sobre os seus últimos projetos que estão cada vez mais chatos, cada vez mais desleixados, que não despertam a mesma emoção no telespectador do que aqueles de 2010. Com isso em mente, ele trabalha de forma espetacular a questão da saúde mental. Esse novo grupo, que muitos criticaram pela escalação de personagens, acaba tendo uma dinâmica, uma conexão e carisma muito grande. Todos eles são personagens falhas, mas todos estão querendo melhorar. Vista mesmo é a própria Helena, que tem um arco que fala exatamente sobre isso, sobre querer ser algo a mais, sobre querer ser uma pessoa melhor. E nós podemos usar como um outro exemplo aqui o Bob também, que é um tipo de personagem que muitos estão achando que sofrem de depressão. Mas como já falou o próprio crítico Otávio Ugá, é mais como um distúrbio mental de fato. Depressão é uma coisa mais linha reta, né? Enquanto esse distúrbio que o Bob demonstra durante o filme, apesar de se parecer, ele é mais como uma montanha russa. Vai e vai. Eu não entendo muito bem desses assuntos, então eu não vou me aprofundar tanto nisso. Mas o Bob é muito mais do que um personagem depressivo. O terceiro ato, que é tão elogiado, e de fato é, para mim, um dos melhores finais que o MCU já teve, se pá do próprio gênero de super-heróis no cinema, ele fala muito sobre essa questão interior, sobre como a gente não deve ignorar os nossos sentimentos e que leva tempo para as coisas melhorarem. Uma das coisas que eu gosto em Thunderbolts é que os problemas continuam ali, apesar do filme já ter os créditos subindo. A história é rápida, é dinâmica, se passa no máximo em 24 horas. Isso claramente poderia ser um grande problema. Poderíamos ter muitas cenas e muitos arcos extremamente rápidos que não desenvolveriam bem os seus temas. Mas aqui não. Muito pelo contrário. Apesar de ter somente 1h50 de filme, ele consegue dar o seu brilho, o seu espaço para cada um dos personagens. Podemos destacar dois que talvez possam ser considerados uma exceção: a Fantasma e o Guardião Vermelho. Mas aí eu entro com dois tópicos à parte.
O grande drama da Fantasma, na verdade, está em Homem-Formiga e a Vespa. Eu, sinceramente, não saberia muito o que acrescentar no tipo de drama desse que já foi fechado lá. Mas concordo que talvez algumas cenas explorando melhor os poderes dela, com certeza elevariam o nível do filme. Temos também o Guardião Vermelho, que por si não tem um arco. Ele tem flashes do que ele está sentindo, do desgosto que ele está tendo com a atual vida. Um tanto quanto parecido com a filha dele e Helena, mas é uma coisa mais rasa. De novo, poderia significar um problema, mas aí eu quero abrir um parênteses para uma coisa que eu acho que as pessoas não estão percebendo tanto. Esse tipo de comédia que ele força dentro do filme destoa um pouco, sim, concordo. Mas talvez isso faça justamente parte desse arco dramático dele que a maioria não está vendo. Veja bem, quando começa o filme, ele quer ser reconhecido como um herói. Ele quer ser aplaudido, quer ser reconhecido pelas pessoas na rua, no supermercado, quer a foto dele num copo de leite. E conforme o filme vai avançando, e a possibilidade de ter de fato um grupo de heróis com ele inserido, é claro, deixa a mente dele em prantos, porque ele quer muito que isso aconteça. Então ele força muitas vezes o nome de um grupo. Ele força muitas vezes a união dos personagens. Numa comédia, sim, destoante, mas acredito que necessária. E quando chega no final do filme e ele consegue o que quer, o prazer é visível nos olhos dele. E referente a isso, não estou falando da cena que fecha o filme. Essa é outros 500. A Helena, Bob, são com certeza os pontos mais altos do filme. Tratam muito bem o desenvolvimento de personagens e são, de fato, o coração, não só desse filme, mas talvez o coração da fase 5 ou 4, 5 da Marvel, já não sei mais que fase a gente está, gente. Tudo isso unindo com cenas de ação brilhantemente dirigidas, que tem cortes muito bem colocados, que tem uma dinâmica de câmera, uma fotografia que entende a história e abrange esse universo mais urbano da Marvel, e uma trilha sonora um tanto quanto desconstrutiva, nós temos aqui um filme muito coeso, um filme muito bonito, um filme muito emocionante. E um filme corajoso, por diversos pontos que talvez não caberiam em uma crítica rápida como essa. Thunderbolts tem como seus pilares temas pequenos, cenas pequenas, mas íntimas. É no simples que a história se encontra. É no simples que ela brilha. E quando ela força um pouquinho mais, ela brilha ainda mais. Algo raro nos dias de hoje. Para Thunderbolts, se não o melhor filme do MCU em no mínimo 5 anos. Um grande obrigado. Acredito que era um filme necessário para a Marvel, para o gênero até, por ser um filme tão desconstruído e desapegado àquela imagem que a gente conhece. Mas eu digo um obrigado pela sua simplicidade, que toca o coração de quem o vê.